Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Quero trazer algumas impressões desse texto para nós nesta manhã e desafiar a igreja a algo que tem pulsado no meu coração nesses últimos dias. E é muito bom quando a gente pode entender o caminho que Deus quer que a gente trilhe. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muita coisa. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu quero ler de novo esse texto, agora na versão atualizada. E eu queria que vocês também pudessem, a chamada ARA, né? Mesmo que ele não coloque aqui, eu queria que vocês ouvissem, tá bom? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, foi que ela fez, irmãos? Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse desafio de a gente ter intimidade com Deus, ele é constante. De a gente poder saber lidar com as nossas lutas, com o nosso dia a dia. É um desafio constante. Mas todos nós vamos desejar e querer ter intimidade com Deus. E aí, quando a gente olha, a intimidade é algo tão bom, tão maravilhoso, tão necessário, mas se torna para a gente um grande desafio. Se torna para a gente até uma barreira para ser vencida. Porque não é fácil ter intimidade com Deus. E quando a gente fala em intimidade com Deus, nós não estamos falando de ler a Bíblia rapidamente, ou de orar rapidamente, ou de cantar uma música, ou de pela manhã vou tirar aqui 5 minutos e falar com Deus. Nós estamos falando de intimidade com Deus, sobre reservar tempo para você experimentar o amor dele e você poder transmitir esse amor. Eu queria lembrar vocês alguns personagens bíblicos, citá-los, que eles tinham na vida dele. Se você quer ter intimidade, eles tinham o deserto deles. Eles tinham o deserto deles. Moisés passou 40 anos no deserto para poder ter esse tempo, entender a vocação e o chamado dele. João Batista passou a vida adulta dele no deserto, e ele pôde proclamar para a nação inteira que se arrependesse. O apóstolo Paulo passou 3 anos no deserto para entender o seu chamado e o que Deus queria que ele pregasse o evangelho para os gentios. O próprio Jesus, ele passa 40 dias, não é, no deserto, ele é tentado e ele autentica seu ministério, e ele tirava não só o período de 40 dias, mas Jesus, ele fazia um tipo de conexão entre momentos no deserto e momentos com a comunidade, momentos a sós e momentos com os discípulos, para poder ouvir a voz de Deus.
Nesse mundo tão corrido que nós estamos, sabe, a gente precisa então perceber que algumas coisas competem conosco, querendo o nosso tempo. Mas ter intimidade com Deus não significa só uma decisão mental. Tem que ser algo que tem que vir para o coração. Tem que ser um princípio, virar um hábito para a gente. E nós percebermos que depende também de nós. O Espírito Santo nos chama, está em nós. Mas observe, Maria, ela fez o quê? Escolheu. Depende da gente também. Maria escolheu ficar com Jesus. Marta foi cuidar do serviço. E Maria, então, ela disse para a gente, e vocês sabem disso, que não é algo que vem instantaneamente, em que você é conduzido como se fosse um robô para ter intimidade com Deus. Vai exigir de você uma escolha. Vai exigir de você tornar isso importante. Vai exigir de você isso tornar emergente. E o desafio é, qual será o seu deserto? Alguns na biblioteca, outros no jardim. Jesus orientou dizendo que seria no quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e lá esteja com Ele. Eu estive no retiro dos jovens e fiquei muito feliz, quero parabenizá-los, porque pela manhã, no dia que eu estava lá, eu acho que os outros dias também teve, no dia pela manhã teve um momento de silêncio, de a sós com Deus. Nós estamos vivendo momentos em que precisamos tomar algumas decisões. E observe, como vocês têm o Espírito Santo, fazem parte de uma igreja bíblica, eu queria lhes incentivar então, que vocês primeiro pensassem em desejar, tomar uma iniciativa a respeito de ter intimidade com Deus. Se você decidiu, não, vou fazer um curso esse ano, vou trabalhar mais esse segundo semestre, vou ficar mais com a família esse segundo semestre, mas eu queria desafiar você a colocar na sua agenda, na sua vida, exatamente esse desejo de ter Jesus perto de você. Na versão ARA que nós chamamos, o texto diz que elas hospedaram Jesus em sua casa, hospedou em sua casa. Então elas convidaram a Jesus a entrar, já existia uma amizade com aquela família. Elas tinham um prazer em receber Jesus. Então é importante que nós venhamos fazer isso acontecer. Não esperar um problema. Esses dias eu estava falando com Deus, perguntando: Deus, eu não quero ter prazer no Senhor e buscar o Senhor quando surgirem problemas. Eu quero ter prazer de estar com o Senhor quando tudo estiver bem também. Eu preciso disso, Senhor, a cada dia. Por quê? Porque quando surgem os problemas, como a igreja atual, ela foi desafiada pelo movimento neopentecostal a buscar um Deus que abre porta, a buscar um Deus que dá emprego, a buscar um Deus que cura. Então a igreja perde o significado de ter intimidade com Deus por querer, por ser apaixonado por Ele, por desejá-lo, por querer conhecer. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai pedir em suas orações que os irmãos das igrejas que ele escreve a carta, ele orando, pedindo para que se conheça a Deus plenamente. E isso requer iniciativa nossa. Isso requer desejo nosso. Não depender só de campanha de oração da igreja, que é outra coisa que a igreja neopentecostal trouxe, né, através dos programas televisivos e etc., de fazer campanha. Não, existe um prazer maior do que uma campanha para ganhar algo. Então, nós temos o Deus que derrama as bênçãos, e derrama para todos por causa da sua graça comum, mas nós precisamos de um Deus em que possa usufruir da intimidade com Ele, da presença dEle, e eu preciso querer isso, e você precisa querer isso, é uma decisão nossa. Josué disse para o povo de Israel, quando ele estava encerrando o ministério: escolhei hoje a quem se vais, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então nós precisamos então levar de volta para nossa casa o tempo de oração, os filhos verem a gente orando.
Não precisa achar que está sendo hipócrita, o fariseu. Se o filho vê você orando, os filhos precisam ver você orando. Os seus irmãos que não são cristãos precisam ver você fazendo a devocional, você orando. Mas não só para eles verem, mas para que você perceba que sem ele nada podemos fazer. A Bíblia diz assim: o homem não tem nada se do céu não vier. E em João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Essa questão de você poder buscar intimidade com Deus, você precisa desejar mais proximidade. E observe, nós temos aqui duas irmãs. Como era o nome delas, vocês conhecem bem. Como são o nome dessas irmãs? Marta e Maria, ou Maria e Marta. E qual era o nome do terceiro irmão? Lázaro. Então nós temos aqui uma mulher que decidiu ficar focada em Cristo. Ela decidiu que seria a coisa mais importante da vida dela. Ela entendeu que nenhum serviço é mais prazeroso do que estar na presença de Jesus. Ela entende que é melhor estar com Jesus até, entenda essa frase, do que servir a Ele. Porque muitos de nós podemos cair no erro, eu vou falar mais na frente isso, de servir a Jesus, mas não ter intimidade com Ele. É real isso. E observe, quando você tem um encontro com Cristo, você é novo convertido, batizado, e você começa aquela vida nova, há um prazer imenso de estar na presença de Jesus. Mas depois, nós vamos precisar ter perseverança, segurança, de que devemos, no mínimo, decidir ler as Escrituras, eu acho até pouco, mas pelo menos isso, uma vez por ano. Eu preciso voltar ao Evangelho sempre, para poder lembrar quem é Jesus, para assimilar quem é Jesus na minha vida. E aí, observe, as pregações são muito mais sobre o Velho Testamento. Tudo bem, a Bíblia é sagrada, mas eu preciso voltar para o Novo. Eu preciso entender o Novo Testamento e preciso entender a divindade de Jesus, um período que ele estava também revestido de humanidade. Querer Jesus na minha vida, e isso não é só ler sobre Ele nos livros, não. Isso tem a ver com o tempo com Ele. Isso tem a ver com dizer assim: eu quero estar próximo dEle, eu preciso estar próximo dEle. Eu não sei se você que não é casado ainda, mas quando precisa viajar para algum lugar, fica distante da esposa, dos filhos, do seu cônjuge, você sente uma falta enorme, é ou não é verdade? Os casados aqui, é ou não é verdade? Mas não é só isso. Também os namorados, os noivos também sentem essa ausência. E observe, nós precisamos ter esta sede de Deus, da ausência dEle. Nós precisamos entender se o Espírito Santo está triste em nós. Não achar que é algo emocional, mas o Espírito Santo, ele vai revelar no nosso coração aquilo que a falta de Deus, a sede de Deus. Sabe, irmãos, uma preocupação minha hoje, qual é a diferença da igreja íntima com Deus e da igreja religiosa? A igreja religiosa não sente falta de Deus. Não sente. Ela bate o ponto, vem para um culto e pronto, vai embora. E chega na segunda-feira, esquece de Deus. Religiosidade, eu vivi isso, você viveu na antiga religião. Nós íamos lá, batia o ponto na missa, e depois voltava e vivia a vida que queria. Mas intimidade com Jesus, salvação, desenvolver a salvação, é na segunda-feira revisitar o texto bíblico, revisitar a presença dEle, desejar querer estar próximo dEle. E observe, tudo vai concorrer para que você não tenha foco. Tudo vai querer tirar o seu foco. Maria tinha um foco. E o que foi que Marta fez? Disse para Jesus o quê? Jesus, diga a Marta que vem o quê? Me ajudar. Eu luto com ativismo. Tem muitos anos que eu luto com ativismo. Muitos anos. E quando esse ativismo está no nível alto, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu não tinha discernimento dos meus limites. O ativismo era grande, o serviço era grande. E aí o que é que acontecia? Eu percebia que me afastando de Deus, eu prejudicava os meus relacionamentos.
Eu prejudicava o foco que Deus tinha para a minha vida. E aí hoje estou aprendendo ainda. Os irmãos tenham paciência comigo, eu estou aprendendo ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem que reconhecer os nossos limites. E um dos nossos limites é: não consigo viver sem Deus. Não consigo viver sem falar com Ele. Não consigo viver sem ouvir a voz dEle. Não consigo viver sem estar aos pés dEle. Não consigo viver se não adorá-lo diariamente, com música, com a vida. Não consigo viver sem ajudar alguém, porque esse é o meu foco. Eu quero ajudar alguém, eu me sinto bem. Deus está me chamando para isso, e isso também é adoração a Deus. Mas nós precisamos então perguntar: o que é que tem tirado o meu foco? O que é que tem me afastado? E geralmente não são. Observe, nós somos o reflexo daquilo que somos internamente. Ouviram? Nós somos o reflexo, ou fazemos, daquilo que somos. Nós somos e fazemos aquilo que pensamos. E aí, quando eu olho para mim e me sinto tão ativista, ao ponto de deixar Deus de lado, eu fico me perguntando: poxa, Senhor. Teve alguém que estava conversando comigo e disse assim: pastor, pessoa com 40 e poucos anos, eu estou já preocupado quando eu tiver que me afastar do ministério. Faltavam alguns anos pela frente, alguns anos. Diz que o coração palpitava, né? E eu disse: mas por quê? Por que será isso? Será que a identidade de servo, de servir, de trabalhar, de mostrar com as mãos as coisas, tem sido muito forte no coração? Deus está chamando essa igreja para poder ter intimidade com Ele. E eu não tenho como saber se você está tendo intimidade com Ele. Não tenho. Eu não tenho como, nem os pastores da igreja. Então é algo entre você e Deus. É você dizer: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu quero pedir perdão ao Senhor. A Tua graça tem derramada sobre minha vida. Mas observe, quantos de nós não já dá o pulo da cama de manhã e se levanta agitado, escova os dentes e vai à luta. E nós não conseguimos mais. Você diz: não, meio-dia eu vou parar, à noite eu vou parar. E não para. Cansa. Quando é no outro dia de manhã, de novo. E é tão importante que nós tenhamos em nossa vida as paradas estratégicas. Dá paradas estratégicas. Para que servem as paradas estratégicas? Não é só para dormir. Dormir faz parte. Mas para reconectar-se com Deus. Paradas estratégicas para voltar a Deus. Deus, cadê o Senhor? Estou distante, Senhor. Preciso de Ti. Paradas estratégicas. Não fazer da vida espiritual íntima com Deus também uma maratona, ao ponto de se cansar. Mas experimentar o amor de Deus na sua vida. Você vai ser cheio desse amor e você vai transmitir esse amor para os outros. Sabe, tem os monges chamados trepistas, são os monges que conciliam tempo com Deus e trabalho. São os mais próximos, porque os outros ficavam afastados da comunidade, viviam sozinhos, só buscando a Deus. E esses monges trepistas, eles viviam a vida conciliando o tempo na sua comunidade, trabalhando, descanso, relacionamentos e oração. 4 áreas, vou repetir: oração, descanso, relacionamentos e trabalho. Eles separavam a vida e chamavam regras da vida. Quais são as regras da vida? Colocar o principal, oração. E não era só uma vez por dia. Daniel não orava uma vez por dia. Daniel falava com Deus quantas vezes por dia? 3 vezes. Eu estou falando aqui sobre devocional, mas eu estou falando mais do que isso. Parar em algum momento, dobrar o joelho em algum lugar. Desculpe, se não puder dobrar o joelho, não dobre. Deus não precisa que a gente dobre o joelho. Precisa que dobre o nosso coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: parar em horários específicos.
Deu vontade de falar com Deus, para um pouco. Ah, pastor, meu trabalho é muito corrido. Mas eu me lembro que quando eu fui convertido ao Evangelho, queria ver minha família salva, meu trabalho era corrido. Mas eu ia pelo menos 2 vezes no banheiro pela manhã, e uma delas era para orar. Eles não sabiam. Eu estava lá dentro do banheiro orando. Estou dizendo que você enrola ninguém. Eu prestava bem o meu trabalho. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos, é importante que a gente crie esse vínculo. Esses monges faziam isso, oração, descanso, paradas estratégicas, férias. Tem que tirar férias, tem que dar um descanso, pedir recesso. Olha, o pastor Gilvan não está aqui. O pastor Gilvan já está há alguns dias de recesso. Leonardo foi só 5, né? Deu para ajeitar? Mais ou menos, né? Então nós precisamos de paradas estratégicas, reconectar-se com Deus. Pastor André está de volta já. E como Deus falou com ele? Silas também está de volta, né, Silas? Mas a família. Então essa reconexão num período de parada, descanso. Pessoal, a nossa cultura brasileira não tem o costume de descansar. E esse descanso eu não falo só de dormir. Eu estou falando de pegar um bom livro cristão. Um bom livro que reoriente você. Um bom livro em que você já avaliou a sua vida e percebeu que tem áreas fracas. E investe para essa área fraca ser fortalecida. Lê um bom livro, lê as Escrituras, fala com Deus, faz caminhada com Deus. Faça caminhada com Deus, o nosso parque aqui, que temos no Parque da Cimenteira. Faz caminhada com Deus. Dirige falando com Deus, de olho aberto, pelo amor de Deus, viu? Dirige falando com Deus. Faça momentos especiais. Entender que Ele quer encher você do amor dEle. E para isso precisa de intimidade. Marta, ela tinha um problema. Qual era o problema de Marta? Ela era muito agitada. E eu vou só citar, vocês já ouviram muito sobre esse texto. Marta tinha uma valorização ligada ao fazer. E isso é muito forte. Porque quem tem uma valorização ligada ao fazer, quando ela não faz nada, ela se sente desvalorizada. E não tem a ver com isso. Tem momentos que Deus não vai permitir que a gente faça nada para Ele. Nós vamos ficar parados por algum motivo. Problema de saúde ou qualquer outro. Isso não quer dizer que Deus não ama você. Deus não ama você nem a mim pelo que fazemos. Deus ama a mim e a você porque Ele já fez o que tinha de fazer. E Ele nos amou antes. Esse amor é real, é vivo, não depende de mim. Se dependesse, nós iríamos estar fazendo diversas promessas, pagando promessas. Mas o nosso Deus que nós servimos nos amou independente de quem, se nós responderíamos a Ele ou não antes, quando éramos pecadores. Mas graças a Deus que respondemos a Ele e dizemos, amamos o Senhor também. Então é importante que você perceba que Marta, ela gostava muito de trabalhar, de fazer. Mas a espiritualidade dela, a intimidade com Deus era distante. Uma outra coisa também que nós precisamos perceber, quem tem essa característica de Marta, tem dificuldade de ouvir a Deus. O que Deus quer falar comigo esses dias? O que Deus quer me mostrar nas suas Escrituras? O que Deus quer falar comigo a respeito do que como eu devo caminhar? Então, para isso, para eu ouvir alguém, eu preciso de tempo. Eu preciso estar atento para ouvir o que quer se falar comigo. Então, eu queria que você pudesse, então, só lembrar de Maria. Olha as características de Maria. Ela tinha sede por intimidade. O versículo 39 diz que ela quedava-se aos pés do Senhor. Ela estava sentada aos pés do Senhor. Ela tinha desejo, ela tinha sede por intimidade. O salmista no Salmo 42, coloca aqui por favor o Salmo 42. Olha o que é que diz. Salmo 42. Como suspira a coça, vamos juntos? Como suspira a coça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus. Já no Velho Testamento, versículo 2 agora. A minha alma de Deus, de quem? Aí a pergunta, quando? Quando é? Quando será? Quando será? Jesus sobe com os discípulos para orar, e aí os discípulos, ele volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. E aí Jesus diz o que para eles?
Vocês não podem vigiar comigo o quê? 1 hora, né? E aqui não tem a ver com hora, aqui tem que ficar junto com Jesus. Ele precisava de apoio naquele momento. Agora é nós que precisamos dele, da graça dele, do apoio dele, dessa graça comum, dessa graça viva, diária para as nossas vidas. Agora observe, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5, desperta tu que dormes. Desperta para o evangelho, desperta para a presença de Deus, desperta para a palavra. Nós precisamos reconhecer como estamos espiritualmente. Você precisa perguntar: eu tenho sede de Deus? Eu estou cumprindo com uma agenda religiosa? Eu tenho sede de Deus? Então Maria, ela, no versículo 40, ela ensina outra coisa para a gente. Olha o que é que diz aí no versículo 40. Marta agitava-se e Maria, a irmã, tinha deixado... vamos lá do início. Aproximou-se de Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado tudo? Então o que é que Maria faz? Maria, além de desejar ter sede, diga assim comigo, ela priorizou. Olha o que Charles Swindoll disse no livro dele, Intimidade com o Todo-Poderoso. Ele escreveu assim: as coisas profundas de Deus não podem ser descobertas pelos meios naturais de nossas mentes. Ele reserva essas coisas para aqueles cujos corações são totalmente dele, para aqueles que reservam tempo suficiente para buscar a sua face. Porém, só uma preciosa minoria, nesta era agitada e tumultuada, tem procurado essa intimidade. Que pena, né? Que só uma minoria. Outra coisa, Maria, ela faz a opção certa, no versículo 42. Maria, pois, escolheu o quê? Tem umas versões que diz melhor parte, ou boa parte. Vocês perceberam que existe em nós a decisão de escolher? Eu queria que não. Mas tudo que nós escolhemos também vai colaborar para o bem. A soberania de Deus vai agir. Mas nós escolhemos. Nós escolhemos se vamos ter intimidade com Deus ou se vamos fazer outra coisa. Se vamos gastar a vida mais trabalhando para os homens e eles ficando ricos e a gente menos um pouco ou quase nada, e com Deus nada. Ou a gente aprendendo muita coisa, fazendo curso ou outro, esquecendo dessa intimidade com Deus. Eu quero desafiar você também a viver e querer o melhor de Deus para a sua vida, amém? Que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Observe, tem 3 coisas, e eu quero encerrar aqui, que vai querer nos impedir de ter intimidade com Deus. Primeira, ativismo. E eu já falei aqui para os irmãos. Muitas ocupações, não se aquietar diante de Deus. Tem pessoas que não conseguem mais. E eu queria desafiar você que está nessa situação. Não consegue mais parar. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 1 minuto para ouvir Deus. Isso se chama silêncio com Deus. Pastor, não sei falar com Deus. Fique em silêncio. Veja como sua mente vai trabalhar para que você não fique ali, porque você fica agitado, ativista, fazendo muita coisa. Quero desafiar você e a mim a começar um princípio em nossa vida, de silenciar-se diante de Deus, de sentar. E algumas pessoas chamam meditação. Meditar, sentar em algum lugar, ficar parado, não deixar que nada desconcentre você, e você dizer: Deus, estou aqui. Deus, estou aqui. Pronto. Eu não sei se você vai ficar calado, mas eu preciso fazer isso. Deus, olha aqui para mim, Deus, eu preciso do Senhor. Uma outra coisa que pode atrapalhar a nossa intimidade com Deus: mudanismo. Muitas programações, não sabe dizer não para ninguém, e aí você não vai ter tempo para Deus. Mudanismo não tem a ver só com pecados do mundo, mas tem a ver com viver muito o mundo e esquecer de Deus. Muito trabalho, muitas reuniões, tudo que é muito, você vai esquecer um pouco de Deus. E terceiro, materialismo. Todo mundo que tem preocupação com sua condição material, ele vai querer trabalhar muito para poder vencer na vida. Você sabe qual é
qual é o mote de hoje, qual é o que as pessoas dizem para os jovens? Que os jovens têm que fazer o quê? Quem sabe? Os jovens, o que é que dizem para vocês, jovens? Que tem que fazer o quê? Estudar muito. É ou não é verdade? Então acho que eu estou errado, né? Ninguém concordou, é isso mesmo? Para vocês fazerem o quê? Estudar pouco ou muito? Muito. Muito. Para ter quantos cursos? Muitos. Para fazer quantos cursinhos? Para fazer concurso? Pouco ou muitos? Muitos. Até você encontrar o berço de ouro. E tem uma coisa que incentiva. Mesmo que você alcance uma estrutura boa, qual é a motivação? Vá mais longe. Alcance mais. Viva mais para isso. E aí, olhando para a humanidade, quantos homens e mulheres fizeram isso? E aí, quando foram atrás de Deus, já era um pouquinho tarde, não deu para fazer as coisas que Deus queria tanto. E a vida passa rápido. Menos as mulheres, se não quiser. Mas pergunta para o seu irmão, quantos anos você tem? Menos as mulheres, se não quiser falar. Quantos anos você tem? Quantos anos, Léo? Já está com isso tudo, Léo? Hein? Já está com isso tudo? Eu estava revisitando umas fotos minhas e de Nice. E dá vontade de colocar aquelas fotos, a gente mais nova, né, Nice? Mas eu digo, não é mais, já passou, né? Não adianta colocar mais aquelas fotos, já passou, né? E o tal das redes sociais nos lembram quem nós éramos. A foto de não sei quantos anos atrás. E a minha pergunta tem sido, Senhor, em quem eu investi? Eu conheço mais do Senhor do que antes? Jesus está vivo em mim mais do que antes? Eu fico com essas perguntas. Mas eu queria desafiar você, a você exatamente pensar nessa pergunta. Você tem sede de Deus? Você tem tido sede de Deus? Ou você está esperando que num culto, numa igreja, alguém dando uma palavra, pregando, essa presença gloriosa de Deus na sua vida venha, como no Velho Testamento, e depois vai embora, e vem de novo, vai embora? Você tem tido sede de Deus? E aqui eu queria chamar a sua atenção pessoal hoje, que você possa ser conhecido por Jesus, que você possa, como a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles não tinham amizade. Eles não tinham amizade com o sumo sacerdote, eles não tinham amizade com o imperador romano, eles não tinham amizade com o governador romano. Eles não tinham nenhuma amizade. Por sinal, eles estavam sendo perseguidos pelos soldados por todo o mundo. Mas observe, a igreja de Atos dos Apóstolos, eles oravam e Deus ouvia eles. Eles oravam e Deus manifestava a glória dele. Eles oravam e Deus mandava um anjo para soltar Pedro dos grilhões. Então, não eram conhecidos pela comunidade, não era conhecido pela sociedade, não era apoiado pela sociedade, mas era conhecido por Deus, por causa da intimidade com Deus. Amém? Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a vontade dEle.